Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser: tenho fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Verso 15, por favor. E qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Verso 17. Assim também a fé, mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Verso 19, né? Está lido? Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Verso 21. como é que o aceito por Deus, foi tempo que fez quando conheceu o seu filho Isaac, seu boa. Eita glória. Aleluia, Jesus. Louvado seja o seu nome. Deus poderoso. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Verso 23. Assim aconteceu que as escrituras sagradas Abraão creu em Deus, e por isso Deus nos aceitou, e Abraão foi chamado de amigo de Deus. Verificaste que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Verso 25. Porque assim como um corpo é sem espírito e é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Vamos ler o 26 de novo? Vamos lá? Porque assim como o corpo sem espírito é morto. Paizinho, eu quero te agradecer nessa noite pela tua palavra. Age, Senhor, de uma forma profunda no nosso coração nessa noite. Amém. Sabes tu a necessidade que nós temos de ouvir a tua palavra e aprender nesse lugar. É verdade. Para que teu nome, unicamente o teu nome, seja engrandecido neste lugar. Toma nas tuas mãos a nossa vida. Mais uma vez me humilho diante de ti, reconhecendo a tua soberania, o teu poder. Paizinho, toma nas tuas mãos a nossa vida. Abre o nosso entendimento. E o nosso intelecto, não só o nosso intelecto, absolva a fé, mas o coração também, Senhor. Para que nós possamos ter uma fé verdadeira em Ti. Nós colocamos diante de Ti a nossa vida e nos guia por essa pregação de estudo nessa noite. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, e todos que concordam dizem Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória. Falar de fé é um desafio. Falar de fé é uma batalha espiritual. Sabia disso? Você acha que a sua fé ela serve para muitas coisas, ou a tua fé serve para coisas separadas? Como você tem a sua fé? Como você usa a sua fé em determinadas lutas, batalhas?
teu pensamento com relação à fé? Quando a gente lê esse texto de Tiago, ele dá uma ênfase muito grande à obra. E tem partes que até confundem, se você não tiver um entendimento. Que as pessoas ficam até pensando que eu preciso fazer as obras para mostrar que eu tenho fé. A fé, diz a Bíblia, que é uma certeza das coisas. É algo invisível. Todo mundo pode ter fé? Claro. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, pastor, é obrigado todo mundo a ter fé? Não. Mas todo mundo pode? Pode. E como é que vem a fé? Romanos capítulo 10, 8, 9 e 10, por favor, leia. Só para a gente começando a introduzir, para você entender de onde é que vem a fé, como é que a fé age. Romanos 10, 9, 8, 9 e 10. Romanos capítulo 10, 8, 9 e 10. A saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Novamente. O 8. O 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra. Não tem outro instrumento de fé na terra que eu possa fazer com que minha fé cresça, a não ser pela palavra. Quando você vai para Hebreus capítulo 11, você vai ver os heróis da fé. Vamos ver? As pessoas que usaram a fé para manter a sua fé. As pessoas que morreram por amor à sua fé. Verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que visivelmente veio a existir das coisas que não apareceram.
Amém? Você sabe que você veio aqui hoje pela fé? Aleluia. Você sabe que você acordou hoje pela fé? Como a fé está mais envolvida com você do que você pensa? Se você não tivesse fé, você não estaria aqui hoje. E pare de dizer, eu não tenho fé. Se você tivesse fé, nem aberto o olho você tinha aberto hoje. Nem ia trabalhar hoje. Porque você foi. Porque você tem fé que vai dar tudo certo. Você tem fé que vai acontecer. Tem fé que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Existem vários tipos de fé. A gente sabe disso. Existe a fé que comanda este mundo. Que fé é essa? É a fé comum. Que fé é essa, pastor? É a fé que eu digo que vai acontecer e eu faço acontecer. Eu vou trabalhar e eu vou comprar uma casa. E você trabalha e compra a casa. A sua fé funcionou. Lembrando que a fé é ligada com a obra. Não quer dizer que só quem tem fé é quem faz obra. Quer dizer isso? Porque tem muita gente aí que faz obra e nem acredita em Deus. E faz mais obra do que cristão. E quando você fala em Deus, ele diz que isso não existe. Mas a fé é uma certeza. Fé não é dúvida. Fé é certeza. É por isso que alguém quando está numa batalha, irmão, cria. E o que é crer? Ter certeza que vai acontecer. Aleluia. Para você chegar a um estágio desse, você precisa ter passado já por várias experiências. Isso não é assim. Cheguei a esse estágio. Não. Deus vai te dando pequenas lutas, ou permitindo pequenas lutas. E você vai conseguindo ultrapassar essas lutas e vai se fortalecer. Toda vez que você sai da luta, você se fortalece mais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele te ama e me ama tanto que não permite uma prova além das minhas forças. A minha fé vai fazer eu criar força. Aliás, as minhas provas vai fazer eu criar força para conseguir passar uma maior na frente. É como quem entra na academia e começa a pegar um peso pequeno. Um mês depois começa a aumentar. E sucessivo. Até chegar a um patamar, mas é de uma vez, chega lá, tem gente que chega vai pegar um peso de 100 quilos, quase morrendo, olha para fora, e tem que cair o peso por cima dele e matar. Porque não tem como essa pessoa chegar a esse peso na mesma hora. Amém? Amém. Chega os grilinhos lá, já chega de asa aberta, nunca pegou no peso. Né? E os outros que já estão lá ficam só olhando. Quantas vezes aí? Lá vai, aí bota um peso bem grande, todo mundo olhando, a menina tudo olhando, né? Aí ele bota um peso bem grande, né? Nunca pegou no peso. Aí faz 1, 2, 3, quando chega assim, já está com a língua arrancando tudo fora. Aí porque as meninas estão olhando, ele termina, mortinho, quase morrendo, mas termina. Ainda só é assim, como aqueles galos que brigam. A cancha.
Não tem como. Todo mundo sabe ali que aquela pessoa está passando o ridículo. Mas só ela. Mas ela percebe, mas ela às vezes nem liga. E continua passando ridículo. Por isso que quando uma luta é grande demais, alguém olha para você e diz, vai jejumar, vai ler a palavra, vai buscar. Para quê? Para você adquirir mais fé. A fé vem de ouvir pela palavra. E é essa fé que eu queria falar nessa noite. A fé pela palavra. Pastor, mas o testemunho do irmão me fortaleceu e eu criei mais fé. É uma forma de crescer a fé. É uma forma de substanciar a sua fé. Não seja nem crescer, mas fortalecer ela. O testemunho. Você está passando uma luta, uma batalha, uma guerra, e o irmão vem aqui, e é a mesma coisa que você está passando. Ele Deus me deu vitória, e você sai daqui dizendo, Deus também vai me dar Vitória. Glória. Porque aquele testemunho, naquele momento, fortaleceu a tua fé. Não fez a tua fé crescer, ele fortaleceu a tua fé. O que faz a fé crescer? É a palavra. Amém. Amém. O texto de Tiago, capítulo 2, verso 14, ele vai falar aqui de 3 tipos de fé. 3 tipos de fé. Tiago 2. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé pode salvar? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, que sede-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Né? De movimento de oração, né? Está com uma luta, está com uma batalha, está faltando isso, está faltando aquilo, e eu tenho a condição de ajudar, e eu digo, vai que eu vou orar por você. Está faltando alguma coisa? Vai que eu vou orar só. Eu posso ajudar? Eu vou só orar. Ah, pastor, mas eu já estou ajudando, orando. Para Deus não. Se você tem a condição de ajudar, se você disser isso, você está dizendo para Deus, eu tenho, mas eu não ajudo. Você não está agradando a Deus. Porque quem te abençoou? Quem te deu? Eu não posso abençoar o meu próximo. Há uma necessidade verdadeira, há uma necessidade que eu estou vendo que realmente aquela pessoa não é uma pessoa que vive na droga, que vive. Você sabe que não é para droga. Você sabe que aquilo não é para destruir aquela pessoa. É a pessoa que está passando uma necessidade. Eu preciso provar a minha fé com relação à necessidade daquela pessoa. Eu não dou para ter fé, eu dou porque eu tenho. Aleluia, gente. Ajudar ao próximo é uma atitude de fé. Aí o texto diz: qualquer entre vós disser, ide em paz, que sejam fartados, contudo
ajudando a acessar ao corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Primeiro tipo de fé, a fé morta. Diga comigo, a fé morta. Está aqui, 17. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. A fé faz parte dos princípios das doutrinas cristãs. Efésios 2, 8 e 9, por favor. Escute isso. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela fé sois salvos, por meio da fé. Porque pela graça sois salvos, porque pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Ele está falando aí da fé, não de obras para que ninguém. Olha a fé que ele está falando aí. Se você analisar, é a fé da salva, a fé salvadora. Ele não está falando de uma fé comum. Ele não está falando de uma fé que eu creio que Jesus vai curar alguém. Que é diferente da fé salvadora. Que eu creio que Jesus vai fazer na minha vida alguma coisa diferente da fé salvadora. Essa aí está inclusa lá em Gálatas 5:22, né? Que é uma das características do fruto do Espírito, a fé. Exatamente. Tudo isso já é outra. Está incluso lá. Mas qual será o tipo de fé que você usa mais? A sua fé salvadora, você já creu. Já entregou sua vida a Jesus e você vive de acordo com a palavra. Se é assim, a sua fé salvadora está segura. Se está em obediência com a palavra, sua fé, você tem a certeza da sua salvação. E a fé é gerada no teu coração pela palavra. E essa certeza ninguém pode dar a não ser a palavra no teu coração. Então vamos lá. Romanos 1,17. A justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo Viverá por viverá por fé. Aí já é um outro tipo de fé, a fé do justo. O justo viverá pela fé. Aí eu te pergunto, quem é o justo? Quem é o justo? Viver pela fé não é como alguém diz, eu vou abandonar tudo, abandonar a emprego, abandonar a casa, tudo, vou viver pela fé. Tem muito. Deus tem uma direção para isso. Quando Deus tem uma direção, aí é Deus quem está, é diferente. Não é eu tomar uma atitude e dizer, olha, eu vou viver tudo pela fé. Alguém recebe uma profecia e diz, olha, é isso que Deus vai fazer assim, assim, e não vai deixar você trabalhar mais para o homem.
Aí a pessoa vai, sai do emprego e vai trabalhar para Deus. Isso não é responsabilidade diante de Deus. Isso é irresponsabilidade. Não, pastor, ele criou na profecia. Como é que você sabe que a profecia é para agora? E está assim. Às vezes a profecia é para 10, 15, 20 anos na frente. Ficava novo, né? Assim como eu. Não sei que eu sou novo, ninguém diz, então eu digo. É um guerreirinho. Eu vou ficar calado. É um guerreirinho. Amém? Aleluia, como diz a A gente precisa entender uma coisa. A fé, ela é uma certeza das coisas que se esperam. Então tem certeza, mas tem espera. Tem a certeza, mas também tem a espera. Não é assim. Pronto, agora já vai acontecer. É mágico. Deus, quando Deus está preparando alguém, sofre ela que não está ao redor. Pastor, é que assim também quem que Deus me preparasse, não? Você é quem decide. É melhor sofrer com ele. A gente está passando um processo, mas sabe que aquele processo vai fazer você crescer na fé. Aleluia, Jesus. Glória. Está passando uma luta, está passando uma batalha, mas sabe que aquela luta vai fazer você crescer na fé. E lá na frente, se você tiver uma luta daquela, não vai te atacar como atacou antes. Porque agora você está mais firme. Aleluia. Glória a Deus. Não vai pressionar você como pressionou antes. Porque agora você já está sabendo os caminhos para sair. Ai, pastor. Jesus. Romanos 1,17, a gente já leu. Romanos 14, 23 diz: tudo que não provém de fé é pecado. Tem que ter fé. Pastor, como é isso? É tudo que vem fácil. Porque você precisa de fé para trabalhar. E tudo que vem fácil, sem você fazer esforço, e até de uma direção errada, é pecado. Por isso que eu não posso comprar roubo. Se eu comprar roubo, é pecado. Porque está vindo fácil. E não está sendo pelo preço justo. Amém? Eu não posso fazer isso. Sonegar nota fiscal. Outras, irmãos, é tanto detalhe. A gente acha que é besteira. Ei, Deus é detalhista. Pastor, mas ninguém vê isso não. Deus vê. Ele está lá, ó. Então eu estou fazendo aqui, ele está lá, pertinho de mim. Eu estou fazendo aqui, ó. Está aqui, ó. E ele lá pertinho. Pastor, mas ele diz a Bíblia que ele estava observando alguém ofertar, dizimar. Ele observando, olhando eles fazerem isso. Quem já viu? Diz a Bíblia que aquela mulher foi e deu 2 moedinhas. E ele disse que ela deu mais do que todos aqueles. Acho que é um porquê. Porque eles davam daquilo que sobrava. Dava uma quantidade muito maior, mas dava do que dava sobra para Deus.
Deus não aceita sobra de ninguém. Porque Ele não dá sobra a ninguém. Ele dá bênção e bênção grande. Glória a Deus. Amém. Mas eu queria entender. Tem coisa que a gente só entende em outros estudos. Assim vai se virar para outros. Não é possível agradar a Deus sem fé. O que é fé de fato? Você já parou para analisar que a fé que você diz ter é uma fé verdadeira? Já parou para analisar isso? Que a fé que você diz ter é uma fé verdadeira? Existem meios para testar a nossa fé. Tem como saber se a nossa fé é verdadeira ou tem erros? Escuta, primeira coisa, tem gente que pensa porque ele adora a Deus, a fé dele é verdadeira. Agora acabou as glórias. Glória a Deus. Adorar a Deus prova que a gente tem uma fé verdadeira. Por quê? Deus é Espírito, enquanto que os adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Quando você está adorando a Deus, Deus olha para a tua adoração, olha para o que sai dos teus lábios, olha para o teu coração. Muitas vezes eu estou adorando aqui, todo mundo está vendo que eu estou adorando, mas ele está olhando o coração, não perdoa. Está longe de Deus o coração. Espírito de engano, contenda, mágoa, Fogueiro, mentiroso. E assim vai. adorando só com a boca. E assim vai. Adorando só com a boca. Deus olhando para dentro do coração e não vê a adoração Sincero. subindo e a adoração ficando. Procura os verdadeiros adoradores. 4:24 de João diz que ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pastor, o que é adorar em espírito? O que é adorar Deus em espírito? É adorar a um só Deus. Eu não tenho como adorar mais de um. Se eu tiver alguém como Deus na minha vida, Deus já não recebe. Se eu tiver uma casa como Deus na minha vida, Ele não recebe. Se eu tiver alguém como Deus na minha vida, Ele não recebe. E o que é uma pessoa como Deus na minha vida? Uma pessoa que eu amo ela mais do que Deus. A Bíblia diz que eu não posso nem amar minha mãe e meu pai mais do que Deus. Eu não posso. Imagina o resto. Eu não posso amar mais o meu pai e a minha mãe do que a Deus, porque não foi o pai e minha mãe que me criaram, eles me cuidaram de mim, eu nasci deles, mas quem me criou não foi eles, foi Deus. Quem me fez existir foi Deus, não foi eles. Quem escolheu a família não foi eu, foi Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória para Deus. Pastor, e o que é adorar a Deus em verdade? É através da palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Em espírito e em verdade. Então Deus está olhando para o teu coração na hora da adoração. Ele está olhando o detalhe. Segunda coisa, tem gente que pensa, porque vai para a igreja,
a fé dele é verdadeira. Por que você vem para a igreja? Já parou um pouquinho para pensar. Não, pastor, eu gosto do pastor pregando. Eu gosto da irmã fulano de estar pregando. Eu gosto de ouvir, eu gosto de ir os hinos, eu gosto. Por que você vem para a igreja? Pastor, eu gosto de me fortalecer. Por que você vem para a igreja? Você já se perguntou? É as lutas que obrigam você a vir para a igreja. É as batalhas espirituais que obrigam você a vir para a igreja. É o medo de ir para o inferno que leva você até a igreja. Eu estou falando de fé nessa noite. Eu estou falando de convicção. Eu estou falando dessa primeira fé. A fé é morta. A terceira coisa, tem gente que pensa que porque ele crê de maneira certa, a fé dele é verdadeira. Crer de maneira certa. Pastor, o que é isso? É você crer com a sua mente. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Eu creio assim, assim, assim. Mas não passa da mente. A sua crença é intelectual. Ela não desce para o coração. Por quê? Você vai ver quando eu for falar lá na frente da outra fé. Pastor, qual é a outra fé? A outra fé é a fé dos demônios. Pastor, o demônio tem fé? Você lê o que aí hoje? O que é que você lê? Que eles creem que até estremece. Demônio adora. É verdadeira adoração? Diz a Bíblia lá em Marcos capítulo 5. Se não me engano é verso 6. Veja aí, por favor. Marcos 5, 6. É isso mesmo. Isso mesmo. Aleluia. Diz o quê? E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Mas quem foi que viu Jesus? De longe. Aleluia. Eles estavam lá dentro do sepulcro, quebrando tudo, o cacete comia, ninguém gostava. Alguém prendia eles nas cadeias, eles quebravam as cadeias e saía. Acorrentava, eles estouravam as correntes. Andava nu por cima do sepulcro, comendo o resto de gente morto. Ia lá para os morros e destruía o culto dos sacerdotes do cacete. Apanhava sacerdote, sacerdotisa, no cão. Apanhava era todo mundo. O cacete comia lá em cima. E alguém chamava, vamos dizer que fosse hoje a polícia, né? Chegava lá e dava um cacete na polícia. Os caras conseguiam prender, ele estava dentro da cadeia, quebrava com as mãos. E saía nu. E Jesus vinha no mar, diz a Bíblia, para chegar no porto de Gadara, na cidade que ele estava. Ele estava dentro do cemitério quando Jesus chega lá na beira do mar. Aí algo impulsionou ele a sair de lá e correr até perto do barco. E quando ele chegou perto do barco, ele olhou, ele disse: Filho de Deus, viesse antes da hora para nos importunar. Jesus não manda eles adorar ele, não. Jesus nem aceita essa adoração. Mas por
Por que ele se jogou no chão e adorou? Medo. Daquilo que você tem medo, Jesus come com farinha. Daquilo que você se assusta, ele vai para os pés de Jesus adorar. Daquilo que faz medo, bate de frente com você, quer destruir tua vida, Jesus faz ele adorá-lo. Para você entender que Jesus não tem adversário. Você tem que entender, Deus não tem adversário. O diabo é o nosso adversário. Por quê? Primeiro, quem manda dele? O diabo é servo de Deus. Pastor! Você está dizendo que o diabo é servo de Deus? É. Eu duvidei de fazer uma coisa assim antes de pedir a ele. Está lá então, capítulo 1. Sobe ao céu, chega lá. Sobe para os outros anjos. O que é que o texto diz? Olha isso como é forte. Jó capítulo 1, vamos lá. Jó capítulo 1, verso. Verso 6. Jó 1:6. Vamos lá, lê bem alto, por favor, quem encontrar. Em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. O texto 6, o verso 6. O 7 diz assim: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. No verso 6, no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, tem alguma versão que fala que eles vieram adorar? Ou vieram reverenciar? Tem alguma versão que fala sobre isso? Que nesse texto ele diz: os que vieram apresentar-se perante o Senhor. Tem alguma tradução que fala diferente? Apresentar-se, qual é? Lê aí, por favor, lê algo. Aos filhos de Deus. E Vitor dizia assim que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Mas isso aí apresentar-se também. Essa questão justamente é essa, apresentar-se. Se é diferente na sua Bíblia, essa palavra apresentar-se. Se você tivesse uma tradução diferente dessa. Tem alguém com a tradução de hoje? Aí. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Apresentar-se. Todos estão a apresentar-se? Aleluia. Todos estão a apresentar-se. Então os anjos vieram que se apresentar diante do Senhor. E Satanás, ou seja, o anjo caído, veio no meio. Veio no meio. Ele não tinha direito, falando, de estar novamente apresentando-se a Deus. Mas ele foi, porque ele serve a Deus. Aí Deus perguntou para ele: onde tu estás? Ele diz o quê?
De onde tu Em vem? outras palavras, de onde tu vens? E ele disse o quê? E o que é isso? É apresentar o que ele está fazendo para Deus. Os anjos iam fazer isso. Iam apresentar o que eles estavam fazendo para Deus. E ele estava apresentando o que eles estavam fazendo para Deus. Se ele estava dizendo que estava rodeando a terra, era Deus que permitia que ele rodeasse a terra. Então você pensa que Satanás é inimigo de Deus? Deus não tem inimigo. Se Deus destrói o diabo fazendo assim, um sopro, que inimigo é esse? Que inimigo é esse que ele destrói assim? Ele fala assim, acabou. Então isso não é inimigo. Ele é inimigo nosso. É. Ele quer nos derrubar, quer nos envenenar contra Deus. Ele quer fazer coisas contra Deus, usando a minha vida e a tua vida. Ele tenta fazer isso, entrar na vida das pessoas para querer denegrir a imagem e semelhança que somos nós. Quando ele coloca alguém bêbado, caindo na lama e o cachorro lambendo na boca, ele diz: olha Deus, o que eu faço? Porque tu criou a tua imagem da tua semelhança. Aí Deus pega aquele cabo, coloca de pé, dá um banho de sangue. Veste uma roupa de príncipe, bota para sentar na cadeira de príncipe e de princesa. E diz assim: olha Satanás, eu quero ficar com ele. Diga para essa pessoa: é pior. Quanto mais mexe com o povo de Deus, mas Deus opera maravilha no meio do seu povo. Você serve a um Deus tão poderoso que não tem adversário. Quem é que cria o adversário? Você. Eu. Se a gente tivesse a fé verdadeira mesmo, a gente não tinha medo de nada. Eu não estou falando do medo natural, estou falando do medo espiritual. O medo natural a gente vai sempre ter. Medo de barata, medo disso, medo daquilo. Isso aí é normal. Agora, no sentido espiritual, já pensou? Se o diabo inventasse querer criar qualquer situação com você no sentido espiritual e Deus te mostrasse ali nos mistérios, tu quebrava ele todinho, ele não tinha nem como formar o que ele tentava fazer, nem criar. Porque você dizia logo: olha, está ali, está repreendido, sai, em nome de Jesus, pode desaparecer aqui. Mas às vezes a gente fica pensando e com medo. E se eu falar com o diabo ele correr atrás de mim? Não corre não. É isso. Pô, você acha engraçado? Não tem medo. Porque é sobrenatural, é algo sobrenatural. A pessoa tem medo de enfrentar o sobrenatural. Mas eu preciso enfrentar o sobrenatural com o sobrenatural. Eu não posso enfrentar o sobrenatural pela carne, com as coisas da carne. Por isso que a Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne nem sangue. Minha luta é contra os potestades nos lugares celestiais. Você luta com um inimigo que você não vê. Você precisa de alguém que você não vê, mas que está do seu lado. O anjo do Senhor te guardando. Acabou os glórias, ficou Glória a Deus. Se você chegar lá na África e disser: Deus te abençoe, ele vai perguntar: qual Deus? Aqui tem 300 e pouco mil.
Você não pode usar o nome Yahvé. Você não pode usar o nome Deus, Jeová. Apesar que tem vários deuses, vários tipos de Deus. Qual é o Deus que vai me abençoar? Então o diabo conseguiu criar uma situação que quando você vai pregar Jesus no canto desse, eles dizem, tem 300 deuses, agora tem mais um, 301.000 deuses. Eles não recusam você, não botam você para correr, mas eles aceitam e juntam com um deles. E faz de Jesus qualquer Deus. Você vai para a Índia, Deus te abençoe, ele faz qual dos 500.000 que você está falando? Você tem que falar detalhadamente, Jesus te ama. Aleluia. Aí vai dizer, Jesus cristão, Deus cristão. Aleluia, Jesus. Olha a cabeça dessas pessoas como está. Para cada uma coisa eles têm um Deus diferente. Deus da chuva, Deus do sol, Deus da água. Tem até o Deus rato. Vaca. Eles colocam leite. E eles bebem lá no trono deles. E os ratos mijam no leite e eles vêm, pegam as crianças, dão o leite para as crianças. E as crianças têm um alto nível lá de leptospirose. Vários tipos de doenças. Porque pega a doença e eles acreditam que aquele leite vai sarar as enfermidades, vai dar longevidade de vida às crianças, vai fazer elas crescerem com saúde. Sem falar nas deformações que as crianças nascem. Gente, a gente vive aqui no paraíso. Tem 500.000 deuses, 300.000 deuses, 380.000 deuses. Aí você pergunta, algum deles ressuscitou? Glória a Deus. Ah, é Deus, fulano é Deus, ciclano é Deus. Ressuscitou. Não, o túmulo dele é lá em Meca. Onde é que é o túmulo dele? É lá em Meca, em Maomé. O Espiritismo, Allan Kardec, é na França o túmulo dele. E sucessivamente. E ele vai dizendo onde estão os túmulos dos mortos. Aí quando chega Jesus, vai lá em Jerusalém, Israel. Quando chega na tumba, aí tem uma placa dizendo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a diferença do nosso Deus para os deles. Ele ainda está vivo. Ele está aqui no nosso meio. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem alguém que creu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A fé morta, a fé dos demônios. Pastor, o demônio acredita? Vamos lá, Tiago. Já vou para a terceira fé para encerrar. Tiago. Capítulo 2. Verso 19. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Sim ou não? Sim. Fazes bem até os demônios crer. Tremem. Estremece.
Na nossa cabeça não entra um demônio adorar Jesus. Um demônio adorar Jesus. Não dá para entrar. É uma coisa totalmente contrária. Por que os demônios são diferentes da gente? Quem sabe dizer? Vou passar para vocês aí. Por que os demônios são diferentes? Sabem? Ele crê, mas não obedece. É o quê? Ele crê, mas não obedece. É só uma coisa. Tem mais. Por que os demônios são diferentes? Tem uma coisa mais forte. Porque eles não são semelhança de Cristo. E nós somos, não. Para eles não. Os demônios estão mostrando que tem fé. Quando eles tremem. Mas não tem a salvação. Salvação do que ele diz. Os demônios estão demonstrando que eles creem, que eles tremem, eles têm fé. Mas eles não fazem boas. Então qual a diferença do demônio para a gente? Eles não fazem nenhuma boa obra. Eles só têm fé. Tem crente assim? Tem. A fé está se igualando. Então cuidado. Crer em Cristo é muito mais do que eu e você pensa. Eles creem que estremece. Tem crente que crê, mas não estremece. Continua pecando. Quer dizer, um demônio tem mais temor do que o cara. Um demônio adora e a pessoa não adora. É isso. Quando a gente lê isso, chega, meu Deus. Aleluia. Sabe que é uma característica de uma fé morta? Uma das características é uma fé divorciada da ética. E o que é isso, pastor? É uma fé divorciada da prática da palavra. Da prática. Eles conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não obedecem nem um versículo. Tem um ateu. Ele dá até estudos, ele é um teólogo, um dos maiores teólogos do Brasil, é um ateu. Ele conhece teologia como ninguém, mas não acredita em Deus. Ele crê na letra. Mas ele não tem obra. Ele acredita em algumas coisas, claro, né? Mas ele tem um conhecimento profundo teológico. É um dos melhores teólogos do Brasil. Mas não acredita em Deus. Mas ele remaneja muito bem a palavra. Quer dizer, ele só aprendeu para criticar. Tem gente que só aprende para criticar. Isso é obra do diabo. Está lá o professor de história. Eu vou ler a Bíblia para provar que os crentes estão errados. Rui Barbosa fez isso. Quem disse é Rui Barbosa aqui? Duas pessoas, mas é muito tamanho do Barbosa, não é graça. Morava onde? Ele tinha matado. Rui Barbosa. O cara mora ali em Zé Pinheiro. A maloca do Zé. Amém? Rui Barbosa. Mas um famoso. Ele escreveu muitos livros. Tá? Ele disse: eu vou ler a Bíblia e vou mostrar os erros da Bíblia. Vou passar um ano lendo. Chamou a reportagem e passou um ano lendo a Bíblia.
Quando foi com 1 ano, os repórteres foram lá e perguntaram: o senhor achou os erros da Bíblia? Ele disse: não, a Bíblia achou os meus erros. Aleluia. Você quer matar uma pessoa que não crê em Deus? Manda ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Você diz que a Bíblia é falsa? Lê a Bíblia. Vai ler. Por que eles têm medo de ler? Essa é a verdade. Essa é a verdade, se o filho verdadeiramente Quantas vezes pessoas já se converteram só em ler? Augusto Nicodemos foi um deles. Augusto Nicodemos era um dos maiores ateus do mundo. Quando ele foi estudar sobre a inteligência de Jesus e as reações de Jesus nos momentos difíceis, ele viu que nenhum homem na terra tinha uma reação daquela. Não podia ter uma reação daquela. E ele disse: esse homem não é normal. E ele se converte ao cristianismo. Por quê? Porque ele via que as respostas que Cristo dava às suas perguntas não eram normais. Nenhum homem tinha a capacidade de pensar tão rápido como ele. E com inteligência tremenda, fechando todas as barreiras e arrancando as cascas de banana, não tinha como derrubar a resposta dele. Por isso que eu digo, se você tem dúvida da palavra, por favor, não vá lá para cima perguntar a ele nada não. Pastor, quando eu chegar lá, eu vou perguntar isso. Pergunte não, pergunte não. Eu vou falar cantando. Pergunte não, no baiano. Não pergunte não, porque ele vai fazer uma pergunta de lá para cá. Jó fez 14, ele fez 64 a Jó. Jó não respondeu. E a primeira já matou Jó, era para ele ter corrido. Onde tu estavas quando eu criei o mundo? Aí já encabulou, Jó. Nem a gente sabe como é, meu Deus do céu, tem misericórdia. A fé morta é um tipo de fé que leva você a viver uma vida que não condiz com o que você professa ou que você prega. Você sabia que a fé morta, ela pode ser cantada por você? Temos um hino aí que não vai ver aqui, né? Você crê com a mente, mas não desce para o coração. Isso é fé morta. Há um abismo entre aquilo que você prega e aquilo que você crê. Verdade. Olha para alguém aí e diga: você está dormindo? Acorde o irmão aí dando glória no ouvido. Com educação. Glória a Deus. A gente conta mentira, irmão. A gente conta mentira de uma forma diferente. Eu preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que reconheça. Olha, gente. Mas isso é verdade mesmo. Será que a gente não quer ser reconhecido por ninguém? Tem gente que briga por cargo. Tem gente que fica com raiva quando acontece uma festa na igreja que a pessoa não fala no nome. Diz: meu Deus do céu, o pastor esqueceu de mim, eu fiz tanta coisa. Ei, Jesus não esquece de você nunca. Glória a Deus. Nunca! Nada que você está fazendo para ele aqui vai ser de graça. Ele não fica devendo a gente. Se é por obras, se é pelo que for, ele não fica devendo nada para a gente. Ele se multiplica na vida da gente de uma forma diferente. Amém. Amém, gente.
faça sempre com amor para Cristo. Com amor. Senhor, eu estou fazendo com amor. Estou fazendo com alegria. Ei, pensa numa coisa que ele se alegra. Quando eu faço com amor e com alegria para Ele. Aleluia. Glória a Deus. O que você tem feito para Cristo? Pastor, o que eu vou fazer para Cristo? A Bíblia diz: se eu fizer para um dos pequeninos, é a mesma coisa que está fazendo para Ele. Aleluia. É verdade. Amém. Amém. O nome desse teólogo é ateu, é Leonardo Boyle, o nome dele mais ou menos é isso. Todo domingo ele está na bandeira, tá, né? É um gênio na teologia. O entendimento da teologia e da palavra, isso não é fé. Pastor, eu entendo a palavra, glória a Deus, mas isso não é fé. E o que é fé, pastor? Praticar o que entendeu. E ele diz: pastor, eu leio, mas não entendo. Como é que vai praticar? Se não entendeu. E quando é pecar? Quando eu entendo e não pratico. Aí é pecado. Pastor, mas eu não entendo e eu não pratico, não é pecado? Mas eu te pergunto, você sabe o que é pecado? Pastor, eu não entendo aqui, mas eu sei o que é pecado. Então, se você não praticar, peca. Praticar o bem, todo mundo sabe. Ou não? E o mal? Não é? Até uma criança, já falei aqui, criança pequenininha, vai mexer na luz, a mãe, mexendo, você morre no choque. Aí sai. Aí a mãe vai lá, quando volta, tá ele. Quando ele vê a mãe, vira a mão bem ligeira. Por quê? Ele virou a mão. Ele sabe que está errado. Puxou a mão, ele não deixou. Não tem nem entendimento, irmão. Nem fala direito, cacá, gugu, gagá, gagá. Mas para pegar, não, o dedo da energia vai. Amém. Amém. Aí a gente, irmão, eu quase 60 anos, velho, barbado, sem vergonha, né? Sem vergonha é assim, né? No sentido de conhecer e muitas vezes de praticar, né? Olha assim as coisas, aí não vai fazer nada. A cara de pau dizer: Senhor, faça uma cinzinha aqui. Que cinzinho? Desse jeito. É brincar com Deus. Todo mundo vai pro carnaval para fazer uma cinzinha. Os crentes é um olhinho. Imagina eu, foi no carnaval. Mas não foi no meio, não, foi pro outro canto. Você sabia que ali está tudo consagrado ao diabo? Pastor, a minha casa não está consagrada ao diabo, não. Mas eu estou no meio. Eu saio, vou para o meio daquele negócio. Eu não fico na minha casa direto. Quando você vai para descansar, é outra história. Mas ainda tem, espiritualmente falando, os ataques. Que você está no meio de uma guerra. E qual é a guerra? Eles querem matar as pessoas que estão lá. Você vê que o diabo só vai para o carnaval para matar o povo que está lá. Você vê quanta morte tem, que a imprensa abafa. É desse jeito. Assistindo um negócio que fez, passa o carnaval da Bahia. Um contra o outro. Gente, é tudinho. Carnaval da Bahia. Eita, Jesus. Isso é carnaval. O que é aquilo, gente?
doido por meio de um negócio desse. Cabeça chata, pequenininha. É vontade de dedo ali. Amém. Ficava assim pequenininho como um guinho por meio de um negócio desse. É? E os bichos parecem uns touros, sabe? Domingão. Que danado é isso que esses caras estão. É o carnaval. É mesmo, cão. Cãozada. Aí a outra diz, eu sou crente, ela vai dançar com Ivete Sangalo. Não. Pelo amor de Deus. Vou falar com o Ai, Jesus. Ajuda. Amém? Terceiro tipo de fé, pastor. Terceiro tipo de fé. A fé verdadeira. A fé verdadeira, ela é direcionada por três palavras. Três palavras, diga comigo, três palavras. Vou falar grego e vou falar o significado, tá bom? A palavra notia no grego quer dizer conteúdo, diga comigo, conteúdo. A palavra ascensos no grego quer dizer concordância. E a palavra são três. Fidúcia, diga comigo, fidúcia. Que quer dizer praticável. Então são três palavras: conteúdo, concordância e praticável. A verdadeira fé, ela tem essas três palavras. Ela tem conteúdo, concordância e a praticidade. Ou seja, praticar. O conteúdo está em mim, a concordância é eu com a palavra e a prática é eu obedecendo a palavra. Essa é a verdadeira fé. Está ligada à palavra. Ela não larga a palavra. Amém? Essa fé, ela não larga a palavra. Pastor, a fé intelectual, que justamente é essa primeira, que tem conteúdo. A fé racional é a sensus, que concorda. E a terceira, que é a prática da palavra, né? Justamente é a fé da prática. A fé verdadeira ela tem a inteligência dos ateus, escute, a emoção dos religiosos e a prática de quem está em Cristo. Por que, pastor, a fé verdadeira tem a inteligência dos ateus? Já viu como os ateus são inteligentes para querer questionar a palavra? E quando alguém bate de frente com eles e derrota eles, eles não vão mais se sentir dessa forma. Eles vão ficar pensando, como muitos já se converteram, eu pensei que eu estava certo, mas eu estou errado. A minha fé é uma fé racional. A sua fé é uma fé racional. Como, pastor? Ela é confirmada pela ciência da Bíblia. Aleluia. Vou dar só um exemplo para a gente, vou até fechar aqui. Noé, Arca de Noé. Alguém pergunta, como é que os animais chegaram até a arca, o tatu bola do Brasil, por exemplo?
Como é que o tatu-bola ia se enrolando até chegar lá? Tatu-bola, e já tem um tatu-bola aqui. Isso parece uma bola, você chuta ele sai. Como é que o tatu-bola chegou lá naquele lugar? Como é que os cangurus da Áustria chegaram até o lugar do dilúvio? Austrália. Da Austrália. Obrigado. Da Austrália. Chegaram até lá, foi voando, tomaram Red Bull. Se você for para qualquer aula de história, de filosofia, qualquer aula de faculdade, eles vão questionar isso. Mas tem uma coisa chamada placas tectônicas. Você sabia que na época do dilúvio só existia um continente? Isso tem prova, gente, científica, não adianta. E tem muita prova científica. Só existia um continente, ou seja, os animais estavam tudo ao redor da África. O muito que tivesse era 1 quilômetro, 2 quilômetros. Assim mesmo eles foram andando. Amém? Você não vai ver eles dizer isso na escola. O professor sempre quer colocar alguma minhoca na sua cabeça. Mas Jesus coloca ovelha. Né? E para os bichos não irem contra a orelha das ovelhas, os mosquitos, ele coloca óleo na orelha das ovelhas. Óleo. Ele vai lá e coloca óleo. Óleo, os mosquitos não perturbam ela. Amém? O mosquito da incredulidade não vem perturbar. Amém, querido? Então, primeira fé, fé morta. Segunda fé, fé dos demônios. E terceira fé, fé verdadeira. Amém?